Para nós começarmos, eu quero dar boas-vindas a todos. Nós estamos gravando nossa live a partir de agora. Vou pedir para que só os participantes entrevistados, Osvaldo, Vlad e Juliana, fiquem com seus microfones ligados e os demais peço para mutarem, para que a gente não tenha problemas de ruídos. I can't breathe. Eu não consigo respirar. George Floyd, cidadão norte-americano, 46 anos, ex-segurança, desarmado, morto brutalmente por policiais no dia 25 de maio. Eu não consigo respirar ecoa nas cidades pelo mundo e na velocidade das plataformas digitais. A imagem de crueldade choca o mundo. Hashtag Black Lives Matter. Vidas negras importam. Movimento iniciado há 7 anos viraliza. Para entendermos e contribuirmos para esse movimento, convidamos Juliana Costa, graduada em Pedagogia, mestrando em Ensino e Processo Formativo pela Unesp, com temática da construção de identidade étnico-racial de meninas negras, pós-graduada em Gestão Pública pela UFSCar e atualmente trabalha como escrevente técnico judiciário do TSJP. Juliana também é vice-presidente do Conselho Afro-Municipal de São José do Rio Preto. Osvaldo Nascimento, formado em Engenharia Eletrônica, Administração de Empresas pela FGV, Executivo de Negócios pela Harvard Business School, MBA em Gestão de Pessoas. Osvaldo desenvolve projetos em diversas áreas para capacitação de profissionais. Ele também é vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, membro do Conselho Municipal Afro e do Conselho Municipal do Trabalho e Emprego de São José do Rio Preto. Vladimir Miguel Rodrigues, nosso professor Vlad, professor e escritor, autor de O X de Malcolm e a Questão Racial Norte-Americana, e Filosofia em Tempos Inquietos. Também é membro do Conselho Municipal Afro de São José do Rio Preto. Bem-vindos aos nossos convidados. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. E vamos ter aqui a contribuição dos convidados, né, presentes. Podem enviar as perguntas. E a nossa primeira pergunta é: por que agora é diferente? Pensando que esse movimento, hashtag Black Lives Matter, começa há 7 anos e que pelo menos 11 negros norte-americanos foram mortos brutalmente, por que agora é diferente? Porque esse movimento globalizou, tendo protestos intensos pelo 9º dia consecutivo em todo o mundo. Deixo essa pergunta para vocês, Osvaldo, Juliana e Vlad. Lena, é interessante observar que eles levantaram que, desde a morte de Martin Luther King, que não há protestos, né, essa quantidade de protestos como está tendo agora. E eu acredito que seja um pouco influência, sim, da mídia, né, dessa nossa capacidade de estar com os nossos smartphones e filmar e fotografar cenas como essas, né, porque a gente precisa observar que isso sempre aconteceu, né, só que agora essas imagens, essas falas, esses momentos vão para a mídia, né, vão para a mídia através das redes sociais, vão para a mídia através do jornalismo, e então as pessoas se espantam, né? Se espantam porque antes era um diálogo apenas. Os negros contavam, né, o que acontecia, contavam que esses momentos aconteciam, mas esses registros fotográficos, né, e midiáticos, hoje eu acredito que eles auxiliem e muito para que as pessoas tomem consciência que sim, é real, né? Muitas pessoas são mortas, muitos negros são mortos, e são mortos de modo brutal. Acho que é um
uma continuidade de um processo, na minha opinião, sabe? O racismo, ele não diminuiu. Recentemente, alguém, se não me engano, eu vi o Will Smith, aquele ator americano, ele falou, ele está sendo filmado agora. Ele está sendo filmado, ele está sendo divulgado em uma escala planetária, né? Se valendo dessas tecnologias de comunicação. Mas se a gente remontar a origem dessas questões policiais, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, a polícia nunca existiu da forma como ela é hoje, né? Se identifica lá a polícia civil, a polícia militar, a polícia científica, tá? Essa estrutura que nós temos hoje nem sempre existiu. É mais ou menos assim, eu pensar que Facebook, se fala para o jovem, Facebook na minha época não existia, o WhatsApp não existia na minha época. Como é que vocês viviam sem isso? Essas coisas nem sempre existiam. E se a gente observar o início dessas questões da formação da polícia, isso vai nos levar àquelas patrulhas de escravos, tanto lá nos Estados Unidos como aqui, aquelas patrulhas, aqueles grupos que se constituíram para a captura de escravos considerados como bens e proteção de patrimônio, seja no sul e sudeste dos Estados Unidos, para a captura de negros, seja nos estados do norte do país, né, para a preservação do patrimônio. Então, esse ato que você descreveu no início, né, não é um ato discreto, alguma coisa assim, uma questão excepcional. É um regurgitar de ações que vêm sistematicamente acontecendo. Sem dúvida, Oswaldo. Sabemos disso. A diferença mesmo, eu acho que é o eco, né? E a reação das pessoas de indignação, a forma que isso está acontecendo, né? Então, para a gente entender um pouco o porquê disso, eu gostaria que o Vlad desse aqui a opinião dele. Concordo absolutamente com o que a Juliana e o Oswaldo colocaram. Eu acho que tem esse papel das redes sociais, mas ele é um papel de fato revolucionário. Eu acho que o Will Smith, foi de fato o Will Smith que fez essa colocação, Oswaldo, que na verdade a diferença é que agora está sendo filmado. E daí eu penso sempre no seguinte, uma história que ela não teve muitas rupturas, se a gente olhar desde o momento que os africanos chegaram nos Estados Unidos. A gente pode pegar e pensar nesse paralelo com o Brasil. Talvez lá, nos dias de hoje, do ponto de vista econômico, a gente possa fazer uma comparação que exista uma elite econômica negra, uma classe média alta negra muito mais consolidada e formada do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o capitalismo ele se desenvolveu de maneira mais conciliatória. Talvez a gente possa pensar nessa maneira, mantendo a população negra numa dominação dentro de classes mais baixas. Agora, o ponto que eu acho interessante é que, se a gente voltar no tempo, a Juliana falou de Martin Luther King, e aí a gente faz um questionamento que eu acho muito válido, porque em 1964 nós tivemos a Lei dos Direitos Civis. A Lei dos Direitos Civis ela acabava teoricamente, com as leis racistas que existiam nos Estados Unidos. Depois a gente podia recuperar um pouco sobre essa questão do passado, mas o ponto que eu quero chegar em 1964, a Lei dos Direitos Civis acabou, pelo menos em tese, com a discriminação racial. Quer dizer que, pelo menos pela lei, não havia mais o impedimento da população negra para ela ir, por exemplo, à universidade, ou então para ela simplesmente ir para o centro da cidade, como acontecia nas regiões do sul. Isso era proibido, imagina isso. A pessoa não podia entrar numa lanchonete, a pessoa não podia beber uma água no mesmo lugar que o branco. Essas eram as leis segregacionistas, um apartheid que havia dentro do país. Só que de 1964 para cá, são aí 56 anos, o que a gente pode colocar é o que mudou de fato, porque o que a gente assistiu com o George Floyd é uma repetição da história, como é uma repetição da história aqui no Brasil. Então, o que eu me questiono muito é o que a gente precisaria fazer
para que isso simplesmente fosse eliminado? Essa é uma primeira pergunta, né? Eu tenho algumas respostas. Sabendo que essas questões, essas ideologias de superioridade, elas sempre estiveram presentes na história. Então, se a gente voltar no tempo, a gente for para a Antiguidade Clássica, para Roma, para a Grécia, elas existiam. E das grandes navegações para frente, ou seja, do século XV para frente, essa ideologia de superioridade, ela sempre foi controlada pela população branca em relação à população negra. Então, o que a gente consegue perceber é que do século XV para cá, o que nós tivemos é uma ideologia de superioridade pautada na cor branca, ora defendida por um aspecto religioso, ora defendida por um aspecto supostamente científico, que é o que nós temos nessa ideia de racismo nos dias de hoje. Então, a pergunta que a gente tem que eu acho que é muito importante começar a pensar, inclusive aqui para o Brasil, o que precisaria ser feito para amenizar essa situação? Tá? Ou seja, qual é o caminho que a gente tem que percorrer? Só a lei é suficiente? Interrogação. Então está lá na lei parece que todo mundo é igual. A lei dos direitos civis faz essa suposta isonomia, né? Essa suposta igualdade. Só que aí a gente vai ter que visualizar outros tipos de comportamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe o crime de injúria racial que existe aqui no Brasil. A Juliana conhece bem, o Oswaldo conhece bem essa questão, até porque o crime está tipificado na lei, né, Ju? Mas para que isso seja efetivado e as pessoas sofram punições com isso, a mesma coisa do crime de racismo, aí já são outros 500. É uma questão aqui, Vlad, pessoal, quando você menciona o aspecto legal, o aspecto legal ele é necessário, mas nem de longe suficiente. À medida em que essa questão do racismo ela fica impregnada nos sistemas, seja no sistema de justiça, de segurança pública, de saúde, de educação, no meio empresarial. Então, ela faz com que o modelo mental privilegie essa questão da desigualdade. Não é necessário suficiente, apenas as leis não são necessárias o suficientes. Há uma necessidade de desconstrução dessas estruturas e uma reconstrução de outras estruturas morais que possam privilegiar essa questão do respeito pelas pessoas, que possam privilegiar a questão da diversidade, muito além do fato de que, olha, vou aqui colocar uma lente e ampliar as diferenças entre nós, mas de uma maneira de colocar um foco muito grande naquilo que nos une. O Vlad também falou sobre um aspecto histórico, que, na minha opinião, é fundamental para essa discussão, que é a questão da raça, né? Se nós nos reportarmos ao século XIX, quando esse conceito foi cunhado, né, para dizer, olha, nós todos somos iguais, mas existem raças, e algumas raças precisam ser melhoradas, etc. E fez com que esse conceito fosse se propagando até os nossos dias. E talvez seja um conceito muito pouco discutido e muito pouco entendido nas suas várias perspectivas. Eu dizia no início desse nosso encontro que nunca na minha vida eu vi tamanho volume de discussão a respeito desse assunto, né? E, parodiando o professor, a melhor maneira de você tratar de fantasmas é acendendo as luzes. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, inclusive aqui. Vocês acham que essa crise do Covid-19, fazendo com que as pessoas fiquem reclusas, e eu percebo um movimento de mais das pessoas se voltarem para a família, para os amigos, porque é essencial na vida, as pessoas estão mais emotivas, né? Elas têm a percepção da nossa fragilidade. Vocês acham que isso pode ter alguma contribuição para esse momento
esse movimento ficar tão mais fortalecido dessa vez? O Covid ele está auxiliando em muito, né, nessa questão da morte, dos protestos, mas em virtude de a população negra também ser um número maior, né, de mortes por Covid. Nos Estados Unidos, a população negra tem dificuldade de acessar ao sistema de saúde, assim como aqui no Brasil, a população negra tem dificuldade de estar em casa por conta da sua condição social. Então, as estatísticas também estão mostrando que essa população, que também se agrava, né, quando acontecem os protestos, por conta de, nos Estados Unidos, eles também estarem percebendo que o governo não está fazendo nada com relação às mortes, porque essas mortes estão afetando mais também a população negra. Então, sim, o coronavírus está auxiliando, né, dando massa para esses protestos, mas por conta de a população negra estar sofrendo também com essa questão. Nós vimos um vídeo também, por esses dias, também nos Estados Unidos, de uma cidadã branca, no Central Park, com seu cachorro, e um cidadão negro pediu que ela colocasse a coleira no seu cachorro. E ela imediatamente ligou para a polícia se sentindo ameaçada, né? Ao contrário do ato do policial, que foi um racismo institucional, esse racismo que é o mais estrutural e que é mais perigoso porque é de uma percepção um pouco mais apurada, vocês julgam ser, está muito enraizado culturalmente, ser o grande problema? São formas... o racismo aqui no Brasil, ele tem um modelo peculiar, né? Ele tem um modelo único. A gente não consegue falar sobre racismo, a gente tem muita dificuldade de falar sobre racismo. Nós temos muita dificuldade de identificar o racismo, né? Como mulher negra, durante as minhas vivências, até você descobrir como funciona essa estrutura racista e que sim, quando você está numa loja e você é perseguido dentro dessa loja, como tem acontecido aqui no Brasil, é por conta da sua cor, né? É por conta de você estar num lugar em que as pessoas não querem que você esteja. Eu acredito que nos Estados Unidos é muito mais verbal, né? É um ataque mais profundo, existe muito mais essa segregação espacial também, né? Meu irmão, em uma viagem, contou para mim sobre a dificuldade dele de estar em um local nos Estados Unidos, porque questionaram a ele por que ele estava lá e por que ele estava com aquelas pessoas. E então eu acho que aqui no Brasil tem um racismo muito mais velado, o que torna muito mais difícil, a partir do momento que eu não falo, né, que eu não identifico, que eu não aceito que aquilo existe dentro de uma estrutura, é muito difícil de conseguir se trabalhar, né? Eu tenho me questionado muito por que precisou ter manifestação nos Estados Unidos para a gente entender que as mortes aqui no Brasil também têm relação com o racismo, né? Por que quando nossas crianças começaram a morrer, não foi tanta a repercussão como aconteceu nos Estados Unidos, né? E aqui é algo assim muito, muito brutal, porque acontecem com os nossos jovens, acontecem quando eles estão indo na escola. Uma das que eu fiquei assim muito chocada foi quando saiu na mídia a fala de uma criança falando: mãe, ele não viu que eu estava com uniforme? E como que uma criança pode argumentar para a mãe dela, né, que ela tomou um tiro e que o policial, na verdade, não tinha que ter visto a cor dele, né? Tinha que ter visto que ele estava com uniforme e que isso ia colocar ele num lugar seguro e não o colocou, né? Então é muito difícil aqui no Brasil a gente conversar em alguns momentos sobre racismo, porque quando acontece, as pessoas acham que um simples pedido de desculpa, né, e não a mudança, vai fazer com que isso se torne menos relevante. Mas por favor, Osvaldo. Dizia que o racismo não é quando a gente trata mal alguém, né? A linha que a Juliana colocou, que basta um pedido de desculpas, né? Quando você está em determinados ambientes, predominantemente ambientes de pessoas
brancas, está exercendo uma forma de racismo na medida em que você se pergunta por que é que não tem ali, naquele ambiente, mais negros. Ou seja, o que aquele sistema fez e faz para impedir a frequência dessa população. Por essa razão que muito se fala sobre o racismo e o antirracismo. Não basta você dizer, eu não sou racista. Talvez o que nós precisamos cada vez mais é o exercício do antirracismo. Mais ou menos assim, né? Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer, né? Ou seja, eu posso falar, né? Eu tenho até amigos negros, etc., mas o que efetivamente se faz para exercício dessa questão do antirracismo? Tem um ponto que eu acho que é bacana dentro dessa discussão, porque eu tenho estudado bastante sobre essa questão há algum tempo, só que a forma como eu vejo essa discussão e eu sinto essa discussão é completamente diferente, é um mundo totalmente diferente que o Oswaldo e a Juliana vivem, pelo fato de eu ser um homem branco, proveniente de classe média. A minha vivência ela passou ao largo de tudo isso. E eu até estava conversando hoje no almoço com a minha esposa sobre o Globo News em Pauta de ontem, que foi um Globo News histórico, só com jornalistas negros e negras, né, predominantemente jornalismo feminino. E a Maju Coutinho, ela fez uma declaração que, para quem vendo de fora, para quem não tem contato com essa discussão e para quem não é negra, né, no caso, ela como mulher negra, às vezes não tem uma compreensão, e isso gerou um debate no almoço com a minha esposa. E minha esposa é muito provocada por essas discussões, justamente pelo que eu estudo. E a Maju disse assim, olha, até eu vou provocar a Ju para falar sobre isso, porque ela tem um lugar de fala que é o mesmo da Maju Coutinho. A Maju falou assim, olha, quando eu, como mulher negra, estou reproduzindo, por favor, o discurso da Maju, como mulher negra, eu tenho que pensar muitas vezes antes de ter um filho ou uma filha, tá? Pelo que essa pessoa vai passar pela vida dela. Então, por exemplo, esse ponto que a Maju está colocando é justamente a questão do privilégio que nós, brancos, vou olhar como, por exemplo, eu como homem branco, eu já participei de uma discussão com o Oswaldo, a gente já falou sobre isso, que é muito interessante também, o posicionamento dele. Eu, por exemplo, quando que na minha cabeça eu teria algum tipo de problema em pensar em ter uma filha em relação ao que ela sofreria pela cor da pele dela? Então, veja essa questão do privilégio. Ontem eu estava numa live com um amigo do AfroReg, lá no Rio de Janeiro, que é negro também, e entrou justamente nessa discussão. Quando, em 35 anos de vida, eu fui parado pela polícia, tá? Em qualquer que fosse a situação, ou então, como a Lena disse aí, no caso lá no Central Park, eu poderia ser na represa de Rio Preto, alguém ter medo de mim pela cor da minha pele. Então, isso é uma questão de privilégio que foi sendo construído ao longo da história. E aí entra um ponto que o Oswaldo falou, que eu acho que tem que ter um reconhecimento. Aí entra a seguinte história, mas eu não sou racista, mas eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, uma amiga negra. Mas não é esse o ponto, é que a estrutura histórica que foi construída para quando eu, Vlad, nasci, quando Oswaldo nasceu, quando Lena nasceu, quando Juliana nasceu, quando todos nós nascemos, ela foi uma construção racista, no sentido de que, desde lá do passado, vamos pensar, já que a gente está falando em direito positivo, em lei, que a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, a lei simplesmente diz, não tem mais escravidão, é todo mundo igual. E daí eu já tive uma sociedade totalmente construída em quase 400 anos na base da escravidão, em que o negro estava ali na base material da sociedade, construindo aquela sociedade, e não foi feito absolutamente nada, a não ser a política de cotas que nós tivemos há praticamente 20 anos, veja, 20 anos, tá? Para tentar corrigir algum tipo de distorção. Então, a partir disso, eu que nasci numa família de classe média, em 1984, uma família branca, cujo pai e a mãe eram advogados,
naturalmente eu tive inúmeros privilégios para que eu chegasse até onde eu cheguei. Então, não foi só um mero esforço. Tá? Eu, Vlad, utilizei de uma estrutura racial que favoreceu a mim ao longo desse tempo. Tá? E daí a gente poderia fazer uma série de outras associações. Né? Por exemplo, meu pai e minha mãe estudaram, meu pai fez USP, minha mãe estudou aqui em Rio Preto, fez direito aqui em Rio Preto. E aí a gente pode começar a fazer esse tipo de indagação para a população negra. Será que os seus pais estudaram? Então, desde lá de cedo, meu pai sempre colocou como um grande valor de estudo, você vai dar o livro aqui, porque tinha uma condição econômica diferenciada, e essa condição econômica também está relacionada à cor da pele. Os dados mostram isso. Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente perceber que, ok, eu posso dizer que eu não sou racista. Juliano e Oswaldo conhecem muito bem o estudo do professor Kabengele, que vai dizer que no Brasil o racismo é um crime perfeito. Por que é um crime perfeito? Se eu faço uma pergunta aqui, quem aqui acha que existe racismo no Brasil? A maioria, eu acho que talvez aí todo mundo dizer, sim, existe o racismo. Você já praticou algum crime racista? Já praticou alguma atitude? Não, jamais. Jamais, acho que não sou racista. Aí o professor Kabengele vai dizer que o racismo é um crime perfeito, porque o branco comete e joga a culpa em quem? Joga a culpa no negro. Então aí eu tenho um crime perfeito. E isso é terrível. E isso vai só acumulando os privilégios e, como o Oswaldo falou, não quebra, não vai quebrar essa corrente. O Vlad, mas é interessante também, né, pensar nessa questão da legislação, que agora a gente tem essa questão de cotas, nós temos a questão da 10639 sobre a inclusão da pauta, né, da cultura afro dentro da escola, mas antes disso nós tivemos milhares de outras leis que criminalizavam as práticas da população negra, né? Que criminalizavam a capoeira, que inclusive proibiam o acesso do negro à educação. O movimento negro ele sempre bateu muito nessa tecla, né? Sobre a necessidade da população negra entrar na educação. Então, quando entrou na educação, as primeiras estatísticas mostram, né, que se tinha um número maior de brancos dentro da escola. Mas por que se tinha um número maior de brancos? Porque os negros se educavam através dos quilombos, né? Era alfabetizado e ensinava aos outros. Então, isso não era levado nas estatísticas, nos levantamentos da população que tinha acesso à educação. Então, é interessante observar que agora a gente tem, né, a 10639, agora a gente tem leis que falam sobre racismo e injúria, mas que também tem suas falhas, né? Porque a partir do momento em que eu vejo um meio de criminalizar menos, né, de fazer com que a pessoa não seja punida pelo crime que ela realmente cometeu, eu também estou tendo brechas, né, também estou sendo vítima de um racismo estrutural, e antes disso tiveram outras leis que criminalizavam as práticas dos negros. Então, assim, perto dos ganhos são poucos, né, são muitos poucos. Agora, é um paradoxo que a gente está vivendo, né, porque à medida em que cada vez mais, você citou a questão do Covid-19, né? Cada dia que passa, a nossa sociedade está se deparando com problemas cada vez mais complexos. Sejam problemas relacionados a saneamento, segurança, educação, saúde, mobilidade, etc. E particularmente aqui no Brasil, o que nós estamos efetivamente fazendo? Se nós considerarmos aí o número do IBGE de 54% de negros, ele está pegando mais da metade da população desse país, mais da metade desse corpo pensante, dizendo, você fica aí quietinho, fica aí paradinho, que eu não quero você e não preciso de você. Mas o restante também não consegue resolver o problema. Então, ou seja, nós estamos tentando fazer com que um avião 777 voe com uma asa só, deixando a outra asa na terra. E ele não voa. Então, por uma questão, quando se fala muito de inclusão, etc., uma questão de bom senso e inteligência, no mínimo. O que fazer e como fazer para fazer com que... para que nós tenhamos a resultante dessa equação da desigualdade minimamente endereçada. Nós nunca vamos resolver isso. Nunca. Mas o grau de disparidade está muito grande. Muito grande. Vocês acham mas que... por exemplo, quando
trouxemos, né, a lei que inclui a necessidade de matérias relacionadas a africanidades no contexto. Hoje existe essa lei, mas as pessoas têm uma dificuldade imensa de aplicar, né? Por que elas têm uma dificuldade imensa de aplicar? Porque no currículo delas não teve, né? Então, como que elas vão falar sobre uma história ou sobre uma cultura que elas não sabem, né? Que elas não tiveram acesso? Ou ainda assim, quando a gente pensa numa questão de intolerância religiosa, né? E de entender, por exemplo, que o candomblé tem muita relação com a negritude, como que eu vou explicar que eles não estão conseguindo trabalhar por conta também do racismo, né? Então, eu vejo, sim, que as leis, em alguns momentos, elas ajudam, sim, né? Porque hoje eu posso chegar numa escola e cobrar, falar, vocês não estão trabalhando, e já está isso em lei. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo as desculpas, né? Mas nós não sabemos, ou sobre o que eu vou falar. Eu estou aqui com algumas mensagens para responder de pessoas pedindo material. E aí vem a minha provocação, assim, o quanto você está procurando saber sobre, né? O quanto você pesquisou para entender que isso também faz parte da sua Constituição, né? Como povo brasileiro, e que se faz necessário, sim, saber sobre a cultura afro-brasileira, para conseguir não só aplicar dentro da sala de aula, mas conseguir aplicar dentro da sociedade, sabe? Construir esse respeito. Então, tem também essa questão da lei, tem o que o senhor Oswaldo falou, que de uma forma ou de outra nós acabamos sendo afetados, porque ou nós não temos acesso ao sistema de saúde, ou os nossos ficam sem educação durante esse período, porque eles não têm acesso à tecnologia, né? E estão em bairros periféricos, e as escolas estão fechadas. Então, pensa o quanto a população negra está sendo afetada por conta simplesmente do coronavírus. É curioso, viu, Juliana? Você falou sobre essa questão da saúde. Há alguns dias eu estava discutindo com um amigo meu, médico, e ele dizia o seguinte: muita gente está temendo o acesso aos hospitais. Então, tem muita gente infartando em casa, etc. Só que tem algumas dimensões que as pessoas não estão se atentando. Por exemplo, transplante de órgãos. E, nesse caso, transplante de coração. Depois, tem uma fila, é ultra respeitada, etc. Mas o que a gente tem percebido, quando a gente faz um recorte, é que aquelas pessoas que são contempladas com o novo coração são aquelas que estão mais próximas ao hospital. Aí, quando nós fazemos um novo recorte, nós identificamos que essas pessoas são homens. Outro recorte é que são brancos. E a gente vai procurar entender por quê. Primeiro, o negro, ele trocou o número do celular dele, a gente não consegue encontrá-lo. Ele foi despejado lá do barraco onde ele mora. E a gente não consegue encontrar o sujeito. Eu não posso deixar um coração morrer aqui, né, porque eu não encontro um receptor. Então, quem eu vou chamar? Eu vou chamar o próximo. E aí, nessa história, eu encontro o homem branco que recebe esse coração. Né? Então, a cor da pele, na minha opinião, ela não é o elemento determinante do sucesso aqui no Brasil. Mas, seguramente, a cor da pele é o responsável pelo fracasso, pelo seu fracasso aqui. Isso é muito sério. Aquilo que eu mencionei há pouco aqui, sobre essas divisões populacionais que nós temos aqui no Brasil, esse quadro demográfico e desigual que nós ainda temos nesse país. Há pouco, vocês citaram as cotas em universidades. A partir do lançamento delas, vocês julgam que nós tivemos algum avanço? O número de negros nessas universidades aumentaram de forma mínima? Ou estando muito longe disso, o programa não deu certo? Eu vejo que ainda nós temos muita dificuldade, né? Eu não sei dizer bem ao certo por quê, né? Mas, por exemplo, recentemente saiu, inclusive, uma notícia de uma dessas influenciadoras digitais que ela resolveu que ela ia assumir que ela fraudou o sistema de cotas, que ela se categorizou como parda para entrar pelo sistema de cotas e assim, pensar que essa estrutura, em algum momento, acaba não auxiliando por conta das pessoas fraudarem ainda o sistema. Então, por exemplo, quando você vê ainda
infelizmente, as fotos, né, de colação, você percebe que a sua maioria continua sendo pessoas brancas. E aí eu fico me perguntando, essa maioria continua sendo pessoas brancas porque os negros não conseguem se manter dentro, né? Eles agora entram pelo sistema de cotas e não conseguem se manter, e essa resposta eu não tenho, infelizmente. Ou realmente a gente está tendo muita fraude no sistema, né? A população ainda não entendeu a necessidade do sistema de cotas, né? A população não negra não entendeu a necessidade do sistema de cotas e está fraudando e, consequentemente, tirando a vaga de pessoas negras. E aí continuamos com essas fotos de colação, tendo a sua maioria pessoas brancas. Então, hoje eu não sei te responder, né? Saiu uma notícia falando que aumentou, que houve um aumento, né? Que chegou em quase 50% da população negra dentro das universidades, né? 50% quando comparada com os alunos não negros. Mas se você entrar dentro do ambiente da universidade, você vai ver que não é aquilo. Então, assim, eu não sei te responder se a população não está conseguindo se manter, que isso é uma possibilidade também. A gente precisa não só do sistema de cotas, mas nós precisamos de um sistema que faça com que essa população fique dentro da universidade e seja financeiramente viável, e que também a população não negra não fraude, né, o sistema. Eu participei de alguns concursos, muitos concursos, e um dos últimos que eu participei não era só você se auto-identificar como pessoa negra. Era necessário você passar por uma espécie de banca que validaria aquela informação que você deu na sua inscrição. E eu fiquei um pouco chocada quando eu cheguei lá, porque eram muitas pessoas, né? E eu fiquei um pouco chocada por perceber que, sim, tinham pessoas que tinham passado absurdamente por bronzeamento artificial, tinham pessoas que tinham raspado a cabeça, porque eles sabem que esses traços de fenótipo, e hoje está explícito, né, nos editais, hoje vem explícitos, que trata-se de uma questão de fenótipo. Então, como que eles vão avaliar se você é negro ou não? Não adianta você dizer que seu tataravô foi negro. Eles já sabem, né, que isso fez parte da constituição da sociedade brasileira. Agora, através do fenótipo, nós vamos decidir se essa cota é para ti ou não. Então, a gente passa por essa banca, eu passei por uma banca, eram 3 pessoas, mais 3 pessoas brancas, né, para me falar se eu era negro ou não. Enquanto tinham muitas pessoas lá, que eu tinha certeza que não, e que também foram aceitas. Então, assim, o sistema de cotas é necessário, sim, ele tem que existir, mas a população também precisa se conscientizar, sabe? Parte desses protestos precisa refletir nisso, nessa questão, das pessoas entenderem que não adianta eu ir na rua protestar, né? Ou ficar comovido com a morte e ir no sistema de cotas e fraudar. E a comunicação faz parte desse... Como é que o mercado está absorvendo ou não? Ou seja, esse pessoal que sai, depois de toda essa agrura, né, se manter na universidade, como é que o mercado está absorvendo esse pessoal? Quais os mecanismos que o mercado tem colocado para que essas pessoas possam exercer uma atividade profissional? Muita discussão, obviamente, é um sistema ainda imperfeito, concordo, Juliana, um sistema necessário, mas ainda imperfeito, merece inúmeros ajustes, de tal maneira que as pessoas também não fiquem com aquela tese de que, pô, você entrou aqui porque você é negro, então você é privilegiado, ou então, pior ainda, quando alguém fala, pô, eu sou branco, sou homem, sou hétero, então eu não tenho deficiência física, por exemplo, e então discriminado aqui sou eu, porque está sendo protegido daquele outro. Quando, na verdade, o que se pretende é reduzir ou eliminar as barreiras impeditivas ao avanço dessa população. Então, há muito ainda a ser feito. É inegável, desculpa, Lena, só complementando aqui. Não, por favor, Oswaldo, à vontade. É inegável que o quadro mudou. Você entra nas universidades, você vê uma mudança estética tremenda, um aporte de conhecimentos e culturas. O meu questionamento com relação a essa pesquisa que foi divulgada em meados de novembro do ano passado
em que o número de alunos negros superou o número de brancos nas universidades brasileiras, públicas, onde é que eles estão? Então, será que nós temos 50% dos alunos negros em medicina, em engenharia? Será que 50% dos alunos negros estão em São Paulo? Então, tem um recorte de cursos, tem um recorte regional que precisa ser visto também, bem analisado e bem pensado. Pode falar, Lélia, depois eu já complemento. Eu só queria destacar aos nossos ouvintes que estão prestigiando a nossa live que podem enviar perguntas. Fiquem à vontade a perguntar. Por favor, Vlad. Eu trabalho na educação há 16 anos. Eu estava com 19 anos, eu comecei a trabalhar em cursinho e pude acompanhar algumas narrativas de vida bem interessantes a partir de ações de políticas públicas voltadas para o ensino superior. E a minha posição em relação à questão das cotas, ela vai de encontro ao que o Oswaldo e a Ju disseram, mas eu queria primeiro fazer o seguinte esclarecimento de algumas pessoas que, vendo de fora e não acompanham qual que era a concepção das cotas, porque muita gente diz assim, a cota mesmo é racista, que é uma coisa que, do ponto de vista filosófico, não faz o menor sentido. Inclusive isso, se quem tiver interesse e tiver alguma inclinação a esse ponto de vista, pode analisar o debate do Supremo Tribunal Federal, há praticamente 10 anos, que deu um parecer favorável de 10-0 a favor das cotas. E, dentro de uma das argumentações, o Celso de Mello, atual decano do STF, deu esse voto, que eu acho que, para mim, foi incrível e que mostra muito bem essa questão da cota jamais poder ser pensada como racista. Porque o princípio do racismo é o quê? É a ideia da superioridade, a exclusão. Não há racismo sem exclusão. Então, se a gente olhar para a história da educação no Brasil, como a Juliana citou, nós sempre tivemos uma educação que era racista. Por quê? Porque ela não criou instrumentos para que toda a população brasileira tivesse condição de acesso. Então, a gente sabe, eu digo isso por trabalhar em cursinho há 16 anos, como eu falei para vocês, que as vagas, elas sempre são direcionadas para quem? Para quem tem o melhor ensino. E, infelizmente, no Brasil, quem tem melhor ensino é quem pode pagar o melhor ensino. E aí você tem um problema que é da base educacional, que, infelizmente, é defasado. Então, se o racismo tem como base a ideia da exclusão, e a cota tem como fundamento a inclusão, eu tenho uma questão da lógica aqui na filosofia, que é a não contradição ou a contradição. Se o sistema tem como proposta incluir, ele não pode excluir. Então, eu não posso chamar a cota como racista. É uma questão lógica. Então, a partir disso, o que eu percebi nesses últimos tempos? Eu vi que muitas famílias, principalmente famílias pobres, negras principalmente, e também de brancos pobres, só conseguiram mudar a narrativa das próprias famílias por meio das cotas. Eu acho esse um ponto importante, sempre olhando para a parte crítica, a parte problemática que a Juliana e o Oswaldo colocaram, para que a gente pense num modelo que deve ser aprimorado. Tá? Então, veja bem, vamos voltar mais ou menos no tempo aí da época que o Oswaldo estudou. O Oswaldo, na época que ele estudava, não tinha qualquer tipo de possibilidade de você entrar no vestibular, na universidade, sem uma condição econômica vantajosa. Eu falo porque o Oswaldo é meio que contemporâneo do meu pai. Então, naquela época, imagina, meu pai vinha de uma família que tinha condição, foi estudar num cursinho em São Paulo, estudou, passou na USP, fez direito na São Francisco, e daí daí ele constituiu a família dele. Então, imagina, se uma pessoa que é de classe mais baixa, vamos pensar que o problema no Brasil ele tem um fundamento que é um fundamento econômico. Uma pessoa que é constituída, tá? Que nasce dentro de uma família de classe baixa, vamos pensar que, se ela é negra, ela vai ter uma dificuldade maior pela questão do preconceito. Se ela for branca e pobre, ela vai ter uma dificuldade do ponto de vista econômico. Como que o filho ou a filha que estão nascendo ali, eles terão condições de ter um futuro diferente dos seus
pais. Porque aí está a questão. Se a gente tiver uma honestidade intelectual, a gente vai perceber que só o esforço não basta. Porque, por esforço, a população brasileira ela já é puramente esforçada, está aí todo mundo trabalhando, e nesse momento de crise, quem está dando a cara a tapa para bater, está na linha de frente aí para acabar adquirindo o vírus, é a população pobre e majoritariamente negra. E que, diga-se de passagem, não tem vínculo trabalhista. Aí é um outro problema, aí seria de ordem econômica, que é quando o bicho pega, não tem qualquer tipo de garantia, tá? E daí vai ser atendido no SUS, não tem equipamento, enfim. Então, imagina, quando a cota vem, ela vem para tentar criar o mínimo do mínimo de justiça social e possibilidade para aquela pessoa da família pobre conseguir entrar numa universidade estudando na escola pública. Porque às vezes as pessoas também acham assim, a cota é dada a vaga, a pessoa ganha. Não existe isso. Ela parte de um princípio filosófico de justiça, lá da antiguidade clássica do Aristóteles, que é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. O mérito só é justo se as pessoas partem de condições similares. Então, por exemplo, eu pego nas salas que eu estou dando aula, dos colégios particulares, Oswaldo e Juliana já falaram lá nesses colégios, já viram a condição que é. Ali, está todo mundo dentro de uma possibilidade de mérito. Por quê? São pessoas muito semelhantes do ponto de vista socioeconômico. Então, elas estão partindo de uma situação muito parecida. Só que se eu vou para outras regiões da cidade, para escolas públicas, a gente percebe que não é a mesma coisa. Tá? Os professores tentam a todo custo, existe problema em relação ao salário, que o salário não é de valorização, existem déficits estruturais. Então, quer dizer que ali, o que acontece? Eu passo a ter um grande desnível. Então, essa pessoa que está aqui embaixo, ela deve concorrer com quem? Ela deve concorrer com aquele que é semelhante a ela, enquanto oportunidades. É esse o ponto. A gente não pode entender isso, a gente tem que entender isso. Todos são iguais, mas no Brasil alguns são mais iguais do que os outros, porque tiveram condições diferenciadas. Então, se eu estou concorrendo aqui, dentro de pessoas que tiveram oportunidades parecidas com as minhas, talvez se eu tiver algum esforço aqui, eu consiga entrar na universidade e eu não tenha o mesmo destino que meu pai e minha mãe, que sempre tiveram uma mão de obra desvalorizada. Então, eu vou lá, vou fazer um curso, vou fazer uma engenharia, vou fazer uma administração, vou fazer um direito, uma medicina, tá? Que é uma minoria, e talvez o filho da empregada doméstica, a filha da empregada doméstica, vire doutor. Tá? Então, eu acho que ProUni, cotas, eles são muito importantes para ajudarem, eles não resolvem, mas eles ajudam a corrigir algumas distorções. A gente precisa aprimorar isso. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que é dos democratas, o Rodrigo Maia disse uma frase muito interessante quando ele teve uma reunião com a Coalizão Negra por Direitos, que é nasceu aqui no Brasil como influência do Black Lives Matter. Ele disse uma posição que eu achei interessante. O Rodrigo Maia disse assim, olha, eu tinha uma posição muito contrária às cotas. Só que eu estudei, fui pesquisar e percebi que elas são importantes sim. Então, vocês têm o meu compromisso que eu não vou deixar a retirada das cotas. Então, acho que isso demanda o mínimo de esclarecimento que as pessoas têm que ter para visualizar possibilidades de transformação na sociedade. Tá? Para a gente conseguir mexer nessa estrutura econômica muito desigual. Caso contrário, o que vai acontecer? Vai ter um determinismo. Qual que é o determinismo? A pessoa nasceu numa família pobre, dificilmente ela vai conseguir sair daquela situação. Porque se a gente vive num sistema capitalista e a gente quer que isso aqui vá para frente, o que vai acontecer? Eu tenho que dar as possibilidades para que todas as pessoas consigam se desenvolver com o mínimo de dignidade. Tá? Se isso não acontece, aí naturalmente essas convulsões elas vão estourando. E aí nos Estados Unidos, eu acho que isso é muito significativo, porque essa população ela não tem acesso ao ensino superior, que é caríssimo, a lei de cotas não é mais obrigatória no país. Tá? Essa população não tem acesso à saúde, porque a saúde é caríssima, todo mundo aqui sabe. Tá? E essa população ela é morta pela polícia, ela não tem direito nem de viver. Então, aí qual é a situação? Eu tenho uma bomba relógio para explodir. O que está acontecendo? Então, a base dessa questão é uma base econômica, é uma base material. Eu preciso criar instrumentos para que essa população ela consiga ascender. Caso contrário,
E eu até brinco, às vezes, né, com os meus amigos que me questionam, né, com relação às cotas, e eu falo para eles, é só um começo, né? É o mínimo, né, que pode ser hoje oferecido com relação a políticas públicas. E aí eu brinco com eles que existe um termo chamado lugar social, né? Que é o que eu penso que aquela pessoa é quando eu olho para ela. Então, eu posso dar cotas, eu posso fazer com que o negro se forme, por exemplo, em medicina, mas quando eu chegar no hospital e encontrar um negro vestido, paramentado de branco, eu vou achar que ele é enfermeiro ou que ele é médico. Porque eu já estou tão acostumada, né, tão certa de que obrigatoriamente ele já não teve realmente esse acesso, né? Eu já coloco o negro nesse local, né? De que ele não teve esse acesso, de que não é possível que ele esteja lá. Então, a partir do momento que eu coloco cotas, é o mínimo, né? É o princípio. Porque, por exemplo, quando eu chego numa empresa também e vejo um negro, dificilmente alguém vai achar que ele é o chefe de lá. E se ele falar que ele é o chefe, ele vai ser questionado se ele realmente é. Então, é toda uma estrutura que precisa ser alterada. Eu sempre puxo sardinha para o lado da educação, porque eu acho que é ali o princípio, né? A partir do momento que eu educo as pessoas, que eu dou informação às pessoas, que eu incluo essas informações cotidianamente e não apenas em datas específicas, né? Por exemplo, em novembro vem o mês da consciência negra e aí eu começo a bater naquela tecla. E aí eu brinco com o pessoal, eu falo, gente, eu sou negro o ano inteiro. Outras pessoas são negras o ano inteiro. Então, tudo que a gente vive o ano inteiro. Por que a gente tem que colocar uma data específica para conversar sobre aquilo? Por que aquilo não está dissolvido em todo o currículo, né? E durante o ano todo eu falo sobre a necessidade de a gente entender as diversas culturas, né? E não de obrigar as pessoas a entender ou ter conhecimento sobre algo que faz parte da Constituição do Brasil. Helena, nós temos tempo ainda aqui, não? Nós começamos às 17 horas. Daqui a 5 minutos estaremos a 1. Temos um tempo ainda. Deixa eu contar brevemente uma história 15 minutos. que a Juliana colocou acerca do modelo mental. Eu saí de São José do Rio Preto, tinha 17 anos, né? E voltei há cerca de 4 anos. Mas nunca perdi o vínculo com São José do Rio Preto, e ao longo do tempo eu fui adquirindo alguns imóveis aqui em Rio Preto. E um dos imóveis ficou alugado por mesma pessoa por mais de 11 anos. Eu até brinquei, falei, pô, o que você me pagou de aluguel esse tempo todo, você podia ter comprado essa casa. Mas, coincidentemente, quando eu me mudei para Rio Preto, quando eu voltei agora, passaram-se alguns meses, ele me ligou e falou, Oswaldo, a situação está muito difícil aqui, eu vou me mudar, vou te entregar o imóvel. Bom, eu fui até o imóvel, porque depois desse tempo todo eu nem me lembrava como era o imóvel. E pedi para que um amigo meu, engenheiro civil, fosse comigo. Falei, cara, vamos lá comigo para que você possa avaliar. Às vezes eu tenho que fazer alguma reforma, não sei o que eu vou fazer com ele, se vou vender, se vou alugar, mas vamos lá. Esse meu amigo é branco. Eu cheguei antes no imóvel, eu saí do carro, quando eu fui entrar no imóvel, eu observei que na casa ao lado havia uma placa, eu não sei se era advogado, engenheiro, tinha um número de telefone. Peguei meu celular, liguei naquele número e falei, escuta, olha, eu sou seu vizinho aqui, nós nos conhecemos, mas é provável que a minha casa vai ficar desocupada, eu quero deixar com você meu telefone, para caso você ver alguma situação suspeita, você possa me ligar. Ele falou, Oswaldo, eu coincidentemente estou em casa agora. Espera aí que eu vou te conhecer. Nisso chega o meu amigo, engenheiro, branco, do meu lado. Sai o cara da casa, se dirige ao meu amigo e falou, muito prazer, Oswaldo. Ou seja, na cabeça desse sujeito, um negro não poderia ter uma casa como aquela. Não poderia ser o proprietário daquela casa. Seguramente era o branco. Por isso que ele se apresentou, o branco. Então, esse tipo de mentalidade, ele vai se propagando em todas as dimensões da nossa sociedade, fazendo com que esse processo de exclusão, esse ato de desigualdade, tenda a aumentar. E tem muito a ver, né, Vlad, sobre nessa questão que nós falamos há pouco do reconhecimento. Quantos e quantos trabalhos em empresas, você vai montar consultoria,
e que essas empresas estão trabalhando, ou procuram trabalhar no sentido de agregar novos profissionais e profissionais negros, que eles me dizem o seguinte: pô, Oswaldo, será que esse pessoal... É aquela história do eufemismo, né? Sabe, Oswaldo, será que eles não vão ficar constrangidos de virem e entrarem aqui por um sistema de cota meio forçado para que eles entrem? Eu falei assim, cara, você não se sente mal trabalhando numa empresa com 200 brancos? Você estaria aqui se você não fosse branco? Será que você não consegue pensar que existe um sistema de cotas aí para você e você está constrangido por estar aqui? Aí o sujeito começa a pensar. Então, eu só queria colocar esses casos desse modelo mental que vai se criando e essa questão do pensamento a respeito das cotas pela impossibilidade, entre outras coisas, de reconhecer os privilégios que o branco tem numa sociedade como essa nossa. Como o nosso tempo termina já, mas ainda temos aí 15 minutos, né? Eu queria saber de vocês, se vocês veem assim uma luz no fim do túnel. Eu percebo, tenho essa percepção trabalhando com jovens, que as questões sociais, como por exemplo o racismo, são questões bastante importantes e relevantes para eles. Eu percebo até um inconformismo. Vocês veem uma luz no fim do túnel? Vocês acham que uma mudança que vem acontecendo aí nessas décadas de uma forma lenta, ela tende a se acelerar e a conscientização, por exemplo, através dessa manifestação tão grandiosa acontecendo agora e essa forte corrente nas redes sociais, vocês acham que isso pode ser o início de uma aceleração para uma mudança maior? Deixa eu dar minha contribuição, Juliana. E eu preciso, né? Eu brinco com as pessoas que eu preciso acreditar, né? Que vai melhorar. Numa dessas experiências que eu tive numa dessas escolas que o Vlad dá aula, foi assim, acho que a minha esperança, porque eu falei para alguns adolescentes e no final da palestra muitas meninas vieram me procurar, me perguntar, me adicionar nas redes, e não era algo que eu esperava, não esperava essa reação deles, e me questionaram, e perguntaram possibilidades, e perguntaram caminhos. Então, eu sempre, né, como eu já disse, eu sempre puxo a sardinha para o lado da educação. Eu tenho esperança de que a gente consiga mudar essa estrutura através da educação, através do diálogo, através do momento em que as pessoas entendam que a gente precisa falar sobre negritude, que a gente precisa falar sobre o racismo, que a gente precisa falar sobre as questões indígenas. Eu brinco que eu não gosto da frase somos todos iguais. Eu falo para os meus amigos, nós não somos todos iguais. Essa que é a questão. Nós somos diferentes. Só que a minha diferença não pode te incomodar, né? Eu não ser semelhante a você não pode ser um objetivo de exclusão, né? Então, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças e não procurar as igualdades para conseguir conviver em paz, sabe? Para conseguir conviver junto. Então, eu acredito, eu tenho esperança, eu tenho muita esperança, mas eu acho que é um caminhar assim lento, gradativo. Costumo dizer também que não existe mágica. Eu não acho que agora vai se instituir uma revolução e que todos os problemas vão acabar, porque eles são muitos. Além da quantidade desses problemas, eles são estruturais. Então, corrigir todos eles vai levar muito tempo. Mas eu acho que nessa persistência a gente consegue, minimamente. O Altair pediu a palavra. Por favor, Altair. Obrigado, Lena. Obrigado, Lena. Obrigado pela oportunidade de estarmos falando com vocês, participarem dessa live. Amigo Oswaldo, Juliana, professor Vladimir e demais.
Eu sou da Secretaria de Mulher, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnias. Eu sou responsável pelo setor de igualdade racial, raças e etnias, né? Esses dias eu me deparei com uma frase, que essa frase tem norteado muito a minha vida e eu quero transmiti-la também, né? Nenhuma pessoa branca é responsável pela escravidão, nenhuma, ninguém. Nenhuma pessoa branca que vive hoje é responsável pela escravidão, mas todas as pessoas brancas vivas hoje colhem os benefícios da escravidão. Colhem os benefícios da escravidão. Assim como todas as pessoas negras que vivem hoje trazem as cicatrizes da escravidão. Então é muito forte essa frase, é muito importante. Eu estou muito feliz. Eu trabalho com o Conselho Afro aí há muitos anos e eu estou vendo assim que parabenizar todos os membros do Conselho Afro Brasileiro, né, na pessoa do Daroc, que é o presidente do Conselho Afro Brasileiro, e eu estou percebendo assim que aquilo que nós sonhávamos em 2000, 2005, em 93, quando eu volto para Rio Preto, eu vejo que através desse conselho, juntamente com nós que estamos no poder público, nós vamos ver resultados maravilhosos para a sociedade, a comunidade afro-brasileira de São José do Rio Preto e da região. Estou parabenizando mesmo o Conselho Afro, a professora Amaury de Almeida Cury, que é a nossa secretária, o prefeito Edinho. Nós estamos assim com uma esperança muito grande e confiando, acreditando e vendo esse conselho que está assim, muito forte, que nós estamos vendo do ponto de vista de pensamentos interessantes para o Conselho Afro Brasileiro de São José do Rio Preto. Parabéns, parabéns a você também, Lena. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição, Altair. Eu não vejo uma luzinha, não, Helena. Eu vejo um holofote, um trem. Entre outras coisas, por isso daqui que a gente está fazendo. Se nós, daqui a algum tempo, nos desconectarmos aqui, e cada um de nós for suficientemente capaz de refletir acerca do que nós conversamos aqui, nós teremos dado um passo muito grande. Se cada um, ao sair dessa live, começar a se perguntar, independentemente da sua cor, mas eu gostaria de ser tratado ou tratada como os negros e as negras são na sociedade brasileira? Se a sua resposta, e eu tenho certeza que a sua resposta será não, a próxima pergunta é, então, o que você está fazendo para mudar essa situação? Porque, na verdade, essa situação atual, como eu disse no início, passou por incontáveis estágios. Esse negócio não foi um degrau que estava no espaço zero e passou no espaço T, de uma hora para outra. Ele vem num crescendo. E por vir num crescendo, está afetando todos, esse é um problema de todos. Racismo não é um problema do povo negro. Racismo é uma questão de todos. E, dado que é uma questão de todos, todos têm que se envolver para a resolução. A história de achar que eu estou aqui nessa canoa, mas o furo está na extremidade oposta que eu estou, é uma tremenda bobagem. Porque a água vai chegar em você também, independentemente de que extremidade você esteja. Então, isso me deixa realmente muito com uma atitude muito positiva, porque cada vez mais nós estamos debatendo esse tema, cada vez mais nós estamos discutindo esse tema, com visões equivocadas, com visões acontecendo, as pessoas estão participando. Tá? Da mesma forma que eu, como homem, me questiono quais são aquelas atitudes que eu tomo que podem ser consideradas atitudes machistas, né? E tento me recriar, assim, quais são as atitudes que eu estou tomando que são atitudes
contrárias, que são atitudes racistas. E como se melhora? O que fazer? Então, eu estou muito esperançoso, Silvana. Bom, Eu acho que vou lembrar do Martin Luther King. Martin Luther King incorporando a Satyagraha do Gandhi, né, a resistência pacífica do Gandhi. Ele vai dizer que a jornada é longa, mas é preciso dar o first step. Tem que ser dado o primeiro passo. Eu acho que, olhando para toda essa questão, eu acho que se tem uma coisa positiva que a gente pode tirar disso tudo, é que hoje a gente não tem o porquê de não se esclarecer. Eu acho que todas as ferramentas estão aí para que a gente possa ter esse esclarecimento dentro da sociedade atual. Quer dizer que as pessoas que continuam com as mentalidades retrógradas, as mentalidades racistas, machistas, LGBTfóbicas, essas pessoas elas não vão ter espaço numa possível nova sociedade que apareça. Agora, eu acho que o caminho daquilo que está dentro das nossas possibilidades é justamente estimular cada vez mais essa discussão para que haja o esclarecimento. Eu acho que a educação é um caminho incrível para que isso aconteça, para que a gente possa desconstruir os privilégios e fazer uma mudança de comportamento. E isso deve ser somado à pressão ao poder público, para que a gente tenha políticas públicas que ajudam na construção de uma sociedade que dê mais oportunidades àqueles que historicamente não tiveram oportunidades. Então, eu acho que se a gente fizer a nossa parte, dessa maneira, do coletivo, de fortalecendo as lutas das minorias, eu acho que, com certeza, a gente vai colher grandes frutos, como nós já estamos colhendo. Então, eu acho que você dá essa abertura para que a gente faça a discussão, eu acho que é algo que vai, de fato, colher muitos bons frutos para a sociedade que a gente vive. muito bom. Temos 5 minutos ainda. Vou deixar o Oswaldo, a Juliana e o Vlad fazerem as últimas considerações e já dar aqui um recado para todos que estão nos assistindo agora e os que assistirão depois, porque esse vídeo vai ser colocado no YouTube, né? É que a partir do momento que acende-se as luzes e que a gente ouve um debate desse tão importante para a nossa sociedade, tão justo, né? A nossa porção aí de responsabilidade aumenta, né? Quando eu tenho consciência de algo, eu tenho responsabilidade, sim, de mudar o meu entorno, né? E quando eu mudo o meu entorno, isso vai em efeito onda, aumentando, e a gente muda uma comunidade inteira, uma cidade inteira, um país inteiro, um mundo inteiro. Essa é a minha mensagem final. Eu deixo agora para Oswaldo, Juliana e Vlad darem a mensagem final deles também. E já agradeço imensamente a presença de todos, em especial dos nossos 3 convidados. Olha, foi muito legal ter participado com vocês todos e todas aqui. Tá? Ana, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de fomentar, promover esse debate. Né? Há muito ainda a ser feito, mas é inegável também que nós avançamos. Talvez não na velocidade que nós queríamos, seguramente não atingimos o ponto objetivo nessa jornada, mas nós continuamos avançando. Essa questão histórica no Brasil, parafraseando aquele Peninha, né, que a pessoa que não conhece sua história tende a repeti-la, nunca foi tão verdadeira quando nós discutimos essas questões do racismo, porque, afinal de contas, eu fui educado partindo da premissa de que havia os escravos, aí havia uma princesa branca bondosa que, numa tarde de domingo, decidiu assinar uma lei que libertou os escravos. A partir de então, os escravos começaram um processo de miscigenação e nós temos aqui nessa sociedade todo mundo junto, todo mundo misturado, uma sociedade ultrademocrática,
com direitos iguais, etc, etc. Mas chega um momento que essa construção ela tem que ser desmoronada. E eu acho que esse é o processo, essa responsabilidade que nós todos temos. Você começou essa live falando do incidente lá dos Estados Unidos, e essa narrativa ela faz com que muitas pessoas considerem que o que foi mais branda, e foi coisíssima nenhuma. Mas essa construção é que faz com que algumas pessoas cheguem a essa conclusão. A nossa escravidão demorou teve 60 anos a mais do que a escravidão americana. Né? O índice de expectativa de vida do negro americano era maior do que o negro brasileiro. Se nós considerarmos também o fato de que hoje a população negra nos Estados Unidos representa cerca de 13%, lá de me corrija, 13% da população total dos Estados Unidos, nós aqui 54%, talvez isso traga alguma mensagem para nós negros aqui também, acerca da maneira pela qual nós estamos agindo. Então, ou seja, essa não é uma questão simples, ela é uma questão complexa, ela continuará complexa, mas é uma questão necessária à discussão. Na medida em que, muito embora a SpaceX já esteja fazendo as suas jornadas, nós vamos continuar aqui dentro, nesse planetinho azul, durante muito tempo. Né? Não dá para simplesmente falar, não, eu vou lá para Marte, para Saturno, para Urano, vou ficar lá, não. Você vai continuar aqui, com os problemas daqui. Você faz parte do problema da mesma maneira que você faz parte da solução. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo e discutindo um tema tão caro. Eu queria agradecer também imensamente o espaço. Recentemente eu gravei um vídeo que era um texto da Priscila Gama e ela falava justamente sobre o que nós podemos fazer. E a minha provocação final é essa, né? O que nós podemos fazer ou o que você está fazendo para que essa estrutura mude? E aí ela propõe várias coisas. Ela propõe que você empregue pessoas negras. Ela propõe que você ensine coisas que você sabe a outras pessoas negras que não tiveram acesso a essa educação. Ela sugere que pessoas negras estejam na política, né, e que sejam representantes fortes na política. Então, nós precisamos refletir sobre a estrutura e refletir, acima de tudo, sobre o que nós estamos fazendo para mudar essa estrutura. Ninguém está alheio a essa situação. O problema não é um problema da negritude, né? É um problema alheio à negritude, fora da negritude, e que todos precisam estar envolvidos para resolver, né? Então, a minha consideração final é essa. Novamente agradeço o espaço. Eu peço para que as pessoas que acompanharam hoje aqui e que utilizam de rede social, utilizem a rede social para propagar essa informação, utilizem a rede social para procurar informação, utilize a rede social para seguir pessoas negras, né? E para saber sobre o que elas estão falando. Nós não queremos falar apenas de racismo, nós não queremos falar apenas de negritude, nós temos uma imensidão de assuntos, né? E da nossa cultura para falar sobre. Então, nós precisamos partir para a ação. É isso. Obrigada, Lena, novamente, pela oportunidade. E é isso. Bom, eu vou terminar com uma frase do Martin Luther King, que eu acho que ela é perfeita para o momento que a gente está passando. Quem vê o mal e não o combate, colabora para a sua manutenção.
Eu acho que é hora de todos nós, juntos, que a gente possa combater esses males históricos que acometem a sociedade brasileira e principalmente a população negra, feminina, LGBT, deficientes. E eu fico me questionando muito também de uma outra frase do Martin Luther King. Eu estou usando muito Martin, poderia usar o Malcolm, porque é o que está muito evidente aí, mas a gente poderia usar Abdias, tá? Entre outros nomes aí da grande luta que aconteceu também no Brasil. Mas o Martin Luther King, justamente pelas passeatas que vem acontecendo, isso lembra muito as marchas que ocorreram no passado, Marcha Washington, Marcha de Selma, que dá o nome ao filme, ficou conhecido nos últimos anos, se vocês quiserem assistir sobre o Martin Luther King. Ele disse assim: aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas nós não aprendemos a viver como irmãos. Então, eu acho que a gente tem que, nesse instante, se sentir provocado a pensar de que maneira a gente pode construir uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa. Porque isso já não é mais sustentável, ninguém mais aguenta todas essas injustiças, principalmente aqueles que mais sofrem, a população negra. Obrigado, Helena, obrigado, Oswaldo, obrigado, Juliano, obrigado a todos vocês que assistiram. Seguimos aí na luta. Que a gente possa fazer mais desses encontros, né? Fazer com que os nossos jovens reflitam sobre questões sociais tão importantes, não só racismo, como disse a Juliana, mas tantos outros assuntos tão urgentes, né? Para esse planeta, para essa sociedade. Então, já fica aqui o meu convite, né, a vocês, virtualmente ou presencialmente, como se pode fazer, mas não vamos deixar esses ideais se apagarem ou desistirmos das causas, né? A luta é sempre, a evolução tem que acontecer durante toda a nossa existência. Agradeço muito, Oswaldo, Juliana, Vlad, que dispensaram o seu tempo. A gente sabe que a agenda é lotada, para esse momento tão importante, contribuir dessa maneira com todos que estão nos ouvindo e os que nos ouvirão. Muita gratidão, muito obrigada. Um grande abraço a todos. Obrigado, abraço a todos, pessoal.